trouxe um terço dos anjos. Um terço dos anjos veio. Bom, e diante disso, Deus criou o jardim do Éden, e Satanás então chega nesse lugar. O jardim do Éden, meus amados, era um lugar onde era o reino de Deus. Deus reinava no jardim. O jardim era um lugar onde céu e terra se encontravam. Era perfeito, era uma harmonia maravilhosa. Deus disse a Adão que ele deveria cuidar, e cultivar do jardim. Ele tinha essa missão de cuidar e cultivar, duas funções. Amados, acontece que Adão falhou. Adão, que deveria cuidar desse jardim, não cuidou. Adão, ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade dada por Deus para conter aquela chegada de Satanás ali. Ele poderia perfeitamente ter resistido, porque Deus tinha falado para ele cuidar. Ninguém cuida de alguma coisa se não tiver o perigo daquilo se perder. Você que tem seus bens materiais, você cuida. Então você protege. E era isso que deveria ter acontecido com Adão. Ele falhou nesta missão de proteger e de cuidar deste jardim. E aí acontece aquilo que você conhece, a história. Satanás, em forma de uma serpente, chega até Eva e pergunta se era verdade aquilo que Deus tinha dito. No Gênesis capítulo 3, vamos lá em Gênesis capítulo 3, amados, se você está com a Bíblia aberta. Gênesis capítulo 3 vai contar essa história. A serpente era o mais astuto de todos os animais, do campo, que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou: não comeis do fruto da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro ou no meio do jardim, dela não comereis, dela não tocareis, para que não morrais. Olha o que a serpente falou. A serpente então alegou: com toda certeza vocês não vão morrer. Percebe-se que já estão num processo de desobediência, Aquilo, Satanás está tentando, está indo na mente da Eva já, falando: olha, isso não vai acontecer, vocês não vão morrer. Ora, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Amados, essa palavra, Eva deu crédito. Eva, talvez com o desejo de se tornar igual a Deus, porque falou: vocês serão igual a Deus. Vocês não vão morrer. Duas coisas: você não vai morrer, esquece essa ideia de morrer, e ainda você vai poder ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, acontece aquilo que a palavra de Deus diz, que Eva come deste fruto, dá também a seu esposo, o Adão, e aí a serpente consegue o seu propósito, o seu objetivo, que é trazer o caos na humanidade, trazer tudo aquilo porque aquilo que era maravilhoso, aquele jardim perfeito, aquilo que Deus havia criado, agora
por conta do pecado. O pecado que entrou no jardim. Deus tira então, expulsa Adão e Eva daquele lugar. E existe uma sentença então dada por Deus. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 3. Deus dá uma sentença por causa do pecado. E diz assim lá nessa sentença: porém inimizade entre você e a mulher. Deus falando para a serpente. Como Deus está falou com Eva, né, com Adão, porque eles haviam feito aquilo. E Deus também fala com a serpente, e nesse momento ele dá a sentença. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. Presta atenção. Descendência. E o descendente dela. Então, existe a descendência da mulher, existe a descendência da serpente. O que é descendência? As nossas futuras gerações são os nossos descendentes, aqueles que, nossos filhos, netos, então são os descendentes. E aí ele continua: e este lhe ferirá a cabeça. Quem? A descendência da mulher está se referindo a Jesus Cristo. Aqui está a primeira profecia messiânica da Bíblia Sagrada, que fala que haverá um nascido de mulher que vai ferir a cabeça da serpente, e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a serpente vai ferir o calcanhar. E isso acontece, querido, na cruz do Calvário, quando Cristo morre, e ele, naquele momento que ele expira, que ele toma sobre si os nossos pecados, então ele está esmagando a cabeça da serpente, porque ele toma sobre ele os nossos pecados, e ele tira agora aquele pecado de toda a humanidade, o pecado que estava sobre mim, sobre você, porque é a nossa sentença, era esta sentença que Jesus toma para si, ela era para mim e para você. Nós não teríamos direito à salvação se não fosse essa intervenção de Cristo. Então esse reino perfeito do Éden agora deixa de existir. O homem está expulso do jardim do Éden. Então começa toda a decadência da humanidade. E o que é reino? Nós estamos falando de reino. Reino de Deus não é nada mais, nada menos do que um governo estabelecido por Deus. O reino de Deus também é chamado na Bíblia de reino dos céus. Quando você lê os 4 evangelhos, principalmente no livro de Mateus, você vai ver lá que fala reino dos céus. Os outros demais fala reino de Deus. Mas existe diferença? Não, é a mesma coisa. Reino dos céus é o mesmo reino de Deus. Amém? Estamos entendendo? Glória a Deus. Queridos, este reino que veio, ele ficou no jardim do Éden por um tempo. Agora o homem peca e a terra, o planeta Terra, está sob a jurisdição das trevas. O inimigo passa a influenciar diretamente na vida de todo ser humano, de toda a humanidade. Então você percebe que acontece o primeiro homicídio lá em Gênesis, quando Caim mata o seu irmão Abel. O inimigo já estava agindo ali, ele influenciou nisso. É tanto que Deus fala com Caim dizendo: olha, o pecado está à porta. Querido, toda vez que você for pecar, acontecer algo que você vai entrar em desobediência a Deus, você vai sentir uma advertência, você vai perceber algo, porque Deus sempre ministra
muitas vezes somos nós mesmos que resistimos a esse aviso. Deus não deixou Caim, ficou sem fazer nada, quando Caim estava sendo influenciado pelas trevas para matar o seu irmão. Deus falou: olha, Caim, por que está descaído o teu semblante? Por que o teu coração está assim? Olha, se você se arrepender, se você mudar, não é certo que eu receberia a sua oferta? Queridos, antes da oferta, esse é um detalhe muito importante, que antes da oferta, a gente é a oferta. Então não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que eu sou, porque a Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Caim. Deus não aceitou Caim, nem a sua oferta. E a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Percebe-se que antes da oferta vem a pessoa. Então você, antes de você fazer algo para Deus, você precisa estar nele, na presença de Deus, para que Deus aceite aquilo que você faz. Primeiro você precisa ser. É uma transformação que Deus faz em você. Aí, a partir daí, Deus vai aceitar. Porque se não há esta mudança, se não há essa transformação de Deus em nós, não adianta nada a gente fazer algo para Deus. Porque se o nosso coração estiver desalinhado, separado dos planos e propósitos que Deus tem para mim e para a sua vida, não é o fazer que vai mudar isso. Por isso que a nossa identidade tem que estar firmada em nosso ser. A nossa identidade não pode estar firmada naquilo que eu faço, porque aquilo que eu faço é consequência daquilo que eu sou. Vocês estão entendendo? Porque a partir da transformação que Deus faz em você, aí você vai fazer algo para Deus. Porque se a minha identidade estiver forjada naquilo que eu faço, o dia que tirar aquilo que eu faço, eu perco a minha identidade. O dia que eu não puder fazer mais o que eu faço, eu deixo de ter essa identidade. Agora, quando eu sou forjado a minha identidade, no que eu sou, naquilo que Deus transformou em mim, não importa, porque sempre você vai fazer aquilo que Deus planejou para a sua vida, aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque Deus, antes que você nascesse, não sei se você está me entendendo perfeitamente, mas Deus já tinha planos para a sua vida. Assim como Deus foi com Jeremias, que disse: eu te conheci no ventre, te forjei, te formei profeta das nações, antes que você nascesse. Antes que Jeremias foi gerado dentro do ventre da mãe dele, Deus já tinha separado ele para ser profeta das nações. E assim, querido, é na sua vida. Antes de você nascer, Deus já tinha propósito, Deus já tinha expectativa quanto à sua vida. Antes que você nascesse, então você não precisa ficar se preocupando com aquilo que você vai fazer, porque os planos de Deus para a sua vida, ele já existe, mesmo que você não esteja vendo. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. O Rei Supremo, quem é o Rei Supremo? Deus, o nosso Senhor. Ele governa sobre tudo. O Senhor estabeleceu, Salmo 103, verso 19, diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo que existe. Salmo 113, diz assim, e o verso 5: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em o seu trono nas alturas. Em Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias,
poderes, autoridades. Todas estas coisas foram criadas por Ele e para Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Querido, eu não sei se você tem se perguntado por que tem acontecido tantas coisas. Quando a gente liga a nossa TV, não dá nem como, não tem como assistir. Você fica chocado. Situações alarmantes, dramáticas acontecendo no Rio Grande. Você vê na Europa as guerras, você vê na Ásia, você vê em todos os lugares guerras, problemas sociais, enchentes, e você pensa: será que Deus está olhando para isso? Será que Deus não está vendo? Querido, você sabe, você ouviu aqui antes sobre as trevas operando nessa terra, sobre o inimigo das nossas almas agindo no coração dos homens. Falando nisso, lembrei de uma história, só para dentro desse contexto. Quando caiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e alguns repórteres procuraram então Billy Graham para que ele explicasse o porquê daquela tragédia. Para quem não conhece, Billy Graham foi um renomado pregador dos Estados Unidos que trazia milhões e milhões de pessoas ao Evangelho. Um grande homem de Deus. E naquele momento Billy Graham estava doente, estava internado, e no seu apartamento estava a sua filha, e ela desce do prédio para atender os repórteres que estavam ali, para saber por que aquela tragédia tamanha aconteceu. Então a sua filha, a filha de Billy Graham, atende, e eles falam: por que aconteceu isso no nosso país? Por que essas Torres Gêmeas matou tantas pessoas? Onde está Deus? Essa foi a pergunta. Onde está Deus? Amados e queridos irmãos, ela simplesmente respondeu: Deus está no trono. Deus está no trono aonde Ele sempre esteve. Deus estava no mesmo lugar quando vocês tiraram a Bíblia das escolas. Ele estava no mesmo lugar quando você tiraram as orações dos órgãos públicos, tiraram Bíblias dos órgãos públicos. Ele estava no mesmo lugar quando vocês não aceitavam mais as orações, não aceitavam Bíblias, foram tirando. Queridos, vocês percebem que quem se afastou de Deus, que não foi Deus que se retirou, mas sim o homem que saiu da presença de Deus, o homem que deixou de dar honra e glorificar o nome do Senhor. Por isso as coisas têm acontecido. Além disso, temos as profecias. Sabemos que existe cumprimento para todas as coisas. Quando você lê Mateus 24, você começa a ver. Isso você lê na sua casa, querido. Depois não lê agora, para não perder a atenção da mensagem. Mas em Mateus 24 você vai ver Jesus falando sobre os últimos tempos, e você começa a ver as profecias batendo exatamente tudo que tem acontecido. E desse rei, deste governo que eu estou falando nesta mensagem, eu gostaria de falar de uma situação que aconteceu no Velho Testamento. Quando Daniel estava na Babilônia, Daniel foi um dos exilados que saiu de Judá para quando Judá foi ser cativo na Babilônia. E Daniel, no capítulo 2, no verso 44, acontece que o rei, Nabucodonosor, teve um sonho lá, e ninguém conseguia decifrar este sonho. Os seus magos, os seus adivinhos, todos aqueles mestres, pessoas poderosas lá dentro da Babilônia, não conseguiam, e o rei sentenciou quem
toda aquela classe de adivinhos, de pessoas que tinham essa função de dar revelação ao rei. Ele falou: se vocês não adivinhar o sonho, todos irão morrer. E sentenciou de fato, e isso incluía Daniel também, e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Daniel ora ao Senhor, e aí Deus dá a revelação do sonho de Nabucodonosor. E é este sonho que eu queria pensar um pouquinho sobre isso, porque aconteceu algo que tem uma revelação profética maravilhosa. Daniel 2, 44, 45 diz assim: na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino. Estava falando de um reino que ainda não aconteceu, nem na época, nem agora, mas que irá acontecer. Dizendo assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Isso, Daniel falando para Nabucodonosor, falando, dando o discernimento daquele sonho. Estabelecerá um rei que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos, e os terminará, mas esse reino durará para sempre. E esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, porque nesse sonho tem uma pedra que se desprende de um lugar, de uma montanha, sem auxílio de mãos humanas, e destrói essa imagem que Nabucodonosor viu, né? E esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio das mãos humanas. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, a interpretação é real. Amados, esse reino da qual Daniel trouxe essa revelação para Nabucodonosor, é esse reino que eu estou pregando hoje aqui à noite. Cristo Jesus vai reinar. Irá acontecer esse reinado, onde Cristo vai estar nessa terra, reinando. Mas primeiro, para que isso aconteça, vai acontecer algo muito sério, que é o arrebatamento da igreja. E só irá participar deste reinado, que faz parte da igreja, aquele que um dia entregou a sua vida para Jesus, aquele que um dia falou assim: Senhor, reina sobre mim, Senhor, seja o meu rei, e que decidiu também abrir mão do seu eu, das suas vontades, dos seus desejos, se tornar servo, porque o rei, ele, tem os seus servos, e aquele que deixa e coloca no seu coração desejo de se entregar e deixar que esse rei seja senhor sobre ele, esse terá esse privilégio de ter esse rei, Jesus, o rei dos reis, reinando sobre ele. É esse povo que nós chamamos de igreja, a igreja que é o corpo místico de Cristo, a igreja que vai ser tomada, que é a noiva do Cordeiro. Essa igreja vai para o céu, Isto é real, isto é fato, irá acontecer. Não pensa que a gente está falando aqui algo que, isso estão pregando sobre a volta, sobre o arrebatamento da igreja desde 2000 anos atrás, mas Jesus, a sua palavra nunca caiu por terra. Tudo aquilo que foi ministrado, as profecias, tem se cumprido. Jesus foi anunciado 700 anos antes de sua vinda pelo profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico. Ele falou sobre Messias, sobre a vinda dele, falou sobre esse reino que viria. Quando você lê Isaías 55, fala sobre Jesus, como ele era, fala sobre o servo e como ele morreu na cruz. Queridos, e para entrar nesse reino, em Marcos 10,15 fala que devemos ser como uma criança. De que forma, presbítero? Uma criança é humilde,
não tem preconceito, é inocente, aceita ser governada. Aquele que não aceita a autoridade sobre ele, aquele que não aceita esse reinado, não consegue permanecer, porque você vai deixar que o seu eu não mais te governe, que a sua vontade não mais prevaleça, mas sim a vontade daquele que é Senhor sobre você, o Rei dos Reis. Mateus 5,3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles, de quem? Deles, de meu e seu, nosso, é o reino dos céus. Fala dos pobres de espírito. E o que é ser pobre? Não é pobre financeiramente. Pobre de espírito é você reconhecer que é dependente de Deus, que sem Deus você não pode fazer nada, que sem Deus você não consegue caminhar, que sem Deus você não consegue mudar a sua história, que sem Deus você não consegue mudar o seu futuro, que sem Deus você não consegue viver na plenitude deste reino que Deus tem para você. Reconhecer a dependência de Deus, pedir para que Ele tire de dentro de você o seu orgulho, sua prepotência, a sua arrogância, viver na total dependência desse Deus. Em Mateus 6,33 tem algo maravilhoso também que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão lhe acrescentadas. O que são essas coisas? Aquilo, o básico, aquilo que você precisa. Então você não precisa viver se preocupado se você vai ter seu alimento, se você vai conseguir comprar aquela propriedade, se você vai conseguir, de que forma viver nessa terra, porque Deus conhece tudo isso, e Ele sabe que você precisa disso. Mas se você buscar primeiramente o reino dEle, colocar Ele em prioridade, colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, tudo vai fluir maravilhosamente bem na sua vida. Você vai ter o privilégio de ter esse governo sobre você. A sua vida vai ser dirigida. Você vai sentir uma paz interior que você nunca sentiu. Você vai sentir alegria que as coisas deste mundo jamais irão dar para você. Que aquelas conquistas que você tem, os seus sonhos, mesmo que alcançado, não se compara com a alegria de ter este rei governando a sua vida. Este rei que vai morar dentro de você. Por quê? Porque no Éden, Deus estava reinando no Éden. Quando chegou no tempo dos apóstolos, Jesus, em forma de Deus, estava aqui na terra. E agora em nós, Cristo é elevado ao céu quando morre, mas vem para a terra o Espírito Santo substituindo Jesus Cristo. E a palavra de Deus garante para mim e para você que Ele vai habitar, vai fazer morada dentro das nossas vidas. Imagina você ter o Deus dentro de você, você poder, aonde você ir, Deus estar com você, porque Deus não está junto conosco, não está ao nosso lado, Ele está habitando dentro de nós, e isso é glorioso, isto é maravilhoso, e eu te convido a ficar de pé. Eu te convido neste momento, para que você reflita sobre isso, se você tem vivido isso na sua vida, se você deseja que este rei, na qual eu tenho ministrado essa noite, se você quer que Ele governe a sua vida, se você deseja que Ele seja Senhor da sua vida, que se você quiser, querido, entregar todas as suas angústias, todas as suas inquietações, todas as suas ansiedades, todos os seus problemas, eu garanto para você que esse rei, ele está aqui essa noite. O Espírito Santo de Deus está atuando esta noite. Cristo está ministrando na sua vida. Você que tem desejo e quer e sabe que sua vida pode ser transformada, que você que crê nessa palavra, você que colocou no seu coração dizendo: eu quero, eu já não posso mais viver
com tantas dificuldades, eu não posso mais viver com tanta insegurança, eu não posso mais viver com tanto medo, eu já não sei mais o que fazer. Eu te garanto que Cristo irá governar a sua vida. Se tiver alguém aqui, essa noite, que essa palavra tocou o seu coração, e você deseja ter a sua história de vida mudada, se você quer que o Senhor Jesus governe e seja Senhor da sua vida, vem aqui, chegue até aqui. Os nossos amados presbíteros, nossos pastores estão aqui para orar para você, para clamar pela sua vida, para que a sua vida seja mudada, para que sua vida seja transformada, para que você tenha uma nova história, para que Cristo governe e dá a direção que você precisa, para que Ele mostre para você o que você precisa fazer, que o inimigo seja banido da sua história, que você não seja mais dominado pela força do mal, mas que Cristo seja Senhor na sua vida, que Ele esteja sempre direcionando e governando a sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, enquanto nós estivermos orando. Se você quiser vir, fique à vontade, meu amado, fique à vontade. Vamos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, a Tua palavra foi ministrada essa noite, Pai. Falamos do Teu governo, do Teu reinado, Pai, e que o Senhor veio para aquelas pessoas que desejam se render a Ti, que o Senhor veio para aquelas pessoas que querem ter uma vida mudada, que querem ter uma vida transformada, que não mais aguenta viver da forma que está vivendo, que não suporta tanta pressão desse mundo, que a vida tem se tornado difícil, Pai, que o inimigo tem colocado na sua mente que não tem mais jeito, que é assim mesmo, que não há mais esperança. Mas essa noite o Senhor veio dizer que o Teu reino chegou, que o Teu reino veio, que aqueles que se rendem a Ti pode ter uma nova história, que aquele que se rende a Ti pode ter o seu nome escrito na vida, que aquele que se rende a Ti pode um dia morar no céu para todo sempre, que aquele que se rende a Ti e aceita o seu governo, vai um dia reinar com Cristo, vai um dia reinar com o Senhor para todo sempre. Deus, toca no coração daqueles que estão decidindo, aqueles que estão, Senhor, se prostrando diante da Tua majestade, da Tua glória, da Tua soberania. Senhor, toque as vidas que estão aqui, escreve o nome delas no livro da vida. Aqueles que porventura não tiveram coragem de chegar aqui, mas que a vida sejam tocada onde eles estão. Se alguém estiver na televisão ou também orando neste momento, visite, Pai, aqueles que estão em casa. Senhor, toque, transforma, muda a história, Senhor. A partir de hoje uma nova história. Assim nós clamamos, Pai, e nós Te exaltamos e nós Te aplaudimos, porque o Senhor é Deus para sempre. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amados, que o Senhor esteja em todo o tempo na sua vida, que sua vida seja uma semana, tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória, que a sua casa seja visitada pelo Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus.